Bom, todo mundo pela internet já viu a biografia de Daniel, então não vou precisar falar muito por causa do tempo, né? Bom, esse é o Daniel Holtz, ele é natural de Porto Alegre, gaúcho. Não sei por que tinha que enfatizar isso. Olha o orgulho, olha o orgulho. Estou fazendo uma brincadeira. Natural dos Pampas, gaúcho, é com muita alegria que a gente recebe ele aqui nesta casa. E ele é militante no movimento espírita há quantos anos, Daniel? Paulo de Tarso, 10 anos. 10 anos. Paulo de Tarso é uma casa muito boa, num bairro do Rio Grande do Sul, que foi 2 vezes dirigido por Delcio Carvalho, que é muito amigo de Divaldo Pereira Franco, que acompanha Divaldo, mas o seu Delcio é trabalhador de lá. Eles fazem um trabalho maravilhoso. É um trabalho bem grande. E o Daniel trabalha, é coordenador de grupos de... Eu trabalho em grupos de estudo, grupo do ESG, grupo do estudo sistematizado da doutrina espírita, nas palestras, em grupos de estudos e práticas na mediunidade. Isso. Trabalho também na mediunidade, né, na psicografia, na psicofonia. E lançou um livro, né, Daniel? Um livro que ele é uma revisão de 100 obras espíritas com comentários, né? Que foi muito então, trabalho. tem 167 títulos, vamos dizer assim, com colocações e sustentações dentro de 100 obras espíritas. Aí tem um comentário, tem uma colocação e aí vem as citações. Aí é muito bom para estudar. Para quem não tem acesso até essas obras, né, que algumas nem existem mais. Então, e o livro está à disposição hoje aqui, né, Aspectos Mediúnicos. Isso. Então, estará à disposição para quem depois, no intervalo, ou depois da palestra, quiser comprar, né? Está às ordens. Então, é com uma alegria que a gente recebe o Daniel na Europa pela primeira vez. Ele não vai ficar aqui só na Suíça, ele estará também na Áustria, ele estará na Alemanha e na Itália. Muito bom, quer dizer, é um começo. E ele foi bem recomendado por amigos meus, ele é uma pessoa séria, faz um trabalho sério. E eu espero que essa vinda dele na Europa dê frutos. Né, para a gente que estuda a mediunidade, para nós que temos as casas espíritas, queremos pessoas sérias dentro do nosso trabalho. E é uma oportunidade para nós e uma oportunidade para o Daniel também mostrar o trabalho dele. E, em particular, eu quero agradecer aos trabalhadores desta casa, que fizeram assim, ajudaram da melhor forma possível. Deus da limpeza, hospedaram o Daniel na sua casa. Aqueles que pegaram o seu carrinho com esse frio, foram buscar ele no aeroporto, porque eu não tenho carro. Então, quer dizer, tudo um conjunto. Daqui não, todo mundo trabalha, todo mundo faz uma coisa bonita. Então, é um conjunto, não é só uma pessoa, não é só um presidente, não é só uma secretária. Todos têm o seu valor. E a gente está lutando para que a casa seja assim. Eu agradeço muito a presença de vocês e o carinho. Daniel, muito obrigada. Te passo a palavra, que eu estou emocionada, mas antes eu gostaria de pedir para a Márcia, nossa secretária, fazer a prece inicial. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Nosso médio de transporte, por favor. É o karma dele que seja. Esperamos ter uma tarde bem gostosa, com certeza. Bem agradável. Vamos então acalmar as nossas mentes, entrar em sintonia com a espiritualidade maior que se encontra presente, nos auxiliando neste trabalho. Vamos imaginar a figura doce e meiga de Jesus nos envolvendo com a sua paz e o seu amor, enchendo-nos de amor, de alegria para o trabalho desta tarde. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso palestrante do dia, para que ele possa tocar os nossos corações e a nossa mente, abrindo o nosso entendimento a respeito do tema de hoje. Que possamos sair daqui mais estimulados para continuarmos firmes na tarefa, nos estudos, ampliando as nossas possibilidades
e as nossas atividades de um modo geral, pelas conquistas realizadas. Ser conosco hoje e sempre, mestre amigo, que assim seja. Muito obrigada, Lúcia. Queridos amigos, queridas amigas, agradeço a Deus em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui, que esse nosso momento realmente nos fortaleça na proposta espírita do cristianismo redivivo, lembrando até como a Márcia colocou, transportando para as palavras de Jesus, nós somos o sal da terra, uma pitadinha daquilo que temos de melhor torna o nosso bairro melhor, a nossa cidade melhor, o nosso país melhor. E essa é a nossa proposta, o nosso grande compromisso nesse momento de transição planetária. E falando de títulos da apresentação, que a Sara falou da biografia, eu lembro de Humberto de Campos, de uma citação que ele coloca da conversa de Jesus com Pedro, no livro A Boa Nova. A gente passa pelas obras e lê, às vezes como quem assiste uma novela e quer chegar no último capítulo, para ver o fechamento da história, enquanto no meio das histórias que nos são contadas no Espiritismo, tem frases ali que nos marcam. E com relação aos títulos que podemos ter, eu me recordo então dessa conversa de Jesus com Pedro, que ele dizia assim: vocês são chamados de meus discípulos, mas eu também vos chamo de meus amigos, pois não há título maior do que esse. Que todos nós exibamos esse nosso título de amigo de Jesus, mas que ostentemos esse nosso título através do exemplo. Que percebam a presença de Jesus em nós, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E aí então verifiquem, olha, tu é amigo de Jesus. E a gente possa dizer, o convite também é para ti. Então vamos iniciar o nosso seminário, que ele é extenso, que ele trata da parte de psicologia, de neurofisiologia, de programação neurolinguística, tudo envolvido nos ditames da doutrina espírita. Porque nós queremos acertar. Algo de comum em todos nós, no mundo inteiro, é que nós queremos ser felizes. Mas para construir o nosso futuro, a nossa felicidade, que sabemos que não será absoluta porque não pertence a esse mundo, é necessário que nos conheçamos. Quem que eu sou? Qual a minha proposta? Porque as tristezas que vemos no mundo ocorrem justamente por esse motivo. O indivíduo perdeu o sentido de si mesmo e a direção de Deus, como o Divaldo Franco mesmo coloca. Então, para iniciar, algumas reflexões. A gente vem à Gênese, que Kardec coloca no item 16, que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. A gente vê essa mensagem do século XIX, trazido, colocação de Kardec, para que hoje, na atualidade, Divaldo Franco venha nos dizer que a proposta, o rumo do Espiritismo na atualidade é justamente conciliar a ciência e a religião. Isso já está acontecendo. E acontecendo isso, ocorrerá que aqueles que são pusilânimes, que não têm a convicção na posição, acabarão cedendo. Porque esses são aqueles que ficam em cima do muro e que vão na força das massas. Aqueles que dizem assim, eu vou na onda. Então a onda será essa. A onda é de renovação. Enquanto reencarnam milhões de espíritos evoluídos, outros como nós, trabalhamos nesse trabalho lento, aos poucos, gradual. Mas chegará um momento
em que é como uma onda que se pega no mar. A gente fica dando as braçadas na onda, não sei quem é que já brincou disso na infância, que no Brasil a gente chama de pegar um jacaré, e fica dando braçadas e fica ofegante, daqui a pouco a onda te leva e não volta mais. Nós estamos chegando nesse período feliz, que nós tanto aguardamos. E Albert Einstein também coloca que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a fé é cega. Ou seja, um cego e manco andando não vai muito à frente. Nós temos também aqui uma reflexão, na reflexão inicial, uma colocação, uma resposta de Kardec a um leitor da Revista Espírita, o senhor Georges, já no lançamento da Revista Espírita em 1858, Kardec colocava uma abertura para o público enviar suas cartas e ele então respondia. A gente vê a democracia do Espiritismo. Não existem dogmas, não existem mistérios, não existem segredos. O que nós não sabemos é o que a espiritualidade não nos esclarece por misericórdia. Se soubéssemos tudo, não suportaríamos. Já dá bastante trabalho a reforma íntima com o que a gente já tem. Então, a espiritualidade vai nos lançando também conforme a ciência avança. Chico Xavier, vários trechos de vários livros eram suprimidos porque iria levar uma celeuma, ia ficar um debate em cima daquilo, ia haver uma dissensão, espíritas iriam se afastar. Mas nessa revista, então, Kardec recebe uma colocação do Sr. Jorge. E ele agradece, elogia, como um bom professor elogia, reconhecendo o esforço em estudar o Espiritismo naquela época. E nessa colocação é dito, esta pessoa coloca que considerava que a ciência já havia avançado tudo e que a gente estaria entrando numa era da psicologia. E Kardec coloca, entramos num período psicológico e achamos as razões que nos dá perfeitamente racionais, sem crer, no entanto, que o período científico tenha dito a sua última palavra. Cremos, ao contrário, que nos reserva muitos outros progressos. Estamos numa época de transição na qual os dois períodos se confundem, ou seja, desde aquela época nós estamos vivendo ainda o avanço da ciência e o avanço da psicologia. E a gente percebe que hoje, em palestras espíritas, é difícil não ouvir algo da ciência. A própria física quântica vai comprovar a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos. As ciências adentram nisso, a genética já diz que existe o gene de Deus em nós. A psicologia transpessoal trabalha essa realidade multidimensional, vamos dizer assim, do ser, compreendendo uma própria psicossíntese indicada por Divaldo Franco, onde existe um tratamento de psicossíntese pessoal, que relaciona o nosso eu pessoal com nossas personas, integrando as personalidades, e tem a psicossíntese espiritual. Nós temos terapia para isso, inclusive para nos auxiliar a ascender ao self. Isso é uma das propostas de hoje, a gente conhecer um pouco disso. Então a gente vê, não há como. E nós começamos a ter obras, que nem a série psicológica de Joana de Ângeles, que há vários anos surgem livros incentivando cada vez esse estudo, e se torna difícil às vezes de compreender o que está colocado ali. A Sagioli, ele é contemporâneo de Freud e do Jung. E ele criou a psicossíntese. Enquanto a psicanálise, ela considera que nós devemos acessar o inconsciente, trazer do inconsciente conteúdos para o consciente, a fim de que esses sejam assimilados, obtendo a cura, a psicossíntese coloca que não nos importa saber o inconsciente, coerente com a doutrina espírita. Que não aprova até terapias de regressão, a não ser em casos muito específicos, porque afinal de contas nós reencarnamos com a misericórdia do esquecimento do passado, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Já é difícil, como Jesus dizia,
Para cada dia já bastam os seus problemas, as suas dificuldades. Nem viver tumultuado com os problemas do futuro e também deixa o passado lá onde ele está. Vamos trabalhar o presente, que é um presente de Deus para nós. Cada momento, cada oportunidade. A psicossíntese, então, possibilita isso, essa ascensão. E Divaldo, esse ano, indicou a psicossíntese. Falou de Piero Ferrucci também, que foi discípulo de Assagioli, e a gente tem dificuldade até de encontrar essas obras, é difícil de ter. Eu fico pensando, tão importante, né, tão difícil de acessar. Talvez para a gente valorizar mais. Mas aqui a gente tem algumas colocações de Assagioli, e aí a gente percebe como isso, que já faz mais, praticamente uns 40 anos, essa colocação, como que ela é atual. Ele coloca lá, em nossa vida cotidiana, somos limitados e atados de 1000 maneiras, presas de ilusões e fantasmas, escravos de complexos irreconhecidos, empurrados de um lado para o outro por influências externas, ofuscados e hipnotizados por aparências enganadoras. Não admira que num tal estado o homem se mostre frequentemente insatisfeito, inseguro e variável em seu estado de espírito, em seus pensamentos e ações, sentindo intuitivamente que é uno e, no entanto, descobrindo que está dividido em si mesmo. Ele fica perplexo e não consegue entender-se a si mesmo, nem entender aos outros. Não surpreende, pois, que o homem, não se conhecendo nem se compreendendo, não tenha autocontrole e esteja continuamente envolvido em seus próprios erros e fraquezas. Que tantas vidas sejam fracassos ou pelo menos estejam limitadas e entristecidas por doenças do corpo e do espírito, ou atormentadas por dúvidas, desânimos e desespero. Não admira que o homem, em sua busca apaixonada e cega de liberdade e satisfação, se rebele violentamente, por vezes tente sustentar seu tormento interior, jogando-se de cabeça numa vida de atividade febril, de excitação constante, de emoção tempestuosa e de temerária aventura. Então é isso que nós vemos hoje em dia, como o Divaldo Franco coloca. O indivíduo perdido de si mesmo, assumindo diversas personas ou máscaras que não são necessárias, acaba se perdendo. Afinal de contas, quem que eu sou? Qual é o meu propósito? Por que que eu estou aqui? Aonde eu vou? Angustiado. Ele sente que é uno, que é um ser único, mas ao mesmo tempo parece que vários habitam nele. Que é ele mesmo dividido, sem saber para onde vai. E aí faz o quê? Começa a buscar as emoções. Ou trabalha demais, ou busca as emoções, ou esportes radicais arriscando a própria vida, ou ainda se lança ao hedonismo, né, que é a prática, a busca da felicidade através da satisfação das sensações. Então come muito, dorme muito e faz muito sexo. Aí come muito, aí não consegue fazer sexo, aí dorme. Aí acorda e mais sexo. O que acontece? A aversão. A aversão. O indivíduo está fugindo de si mesmo, e é o que a gente vê. Né? Nem tanto Epicuro e nem tanto Diógenes, né, dos filósofos gregos. Epicuro dizia isso, para encontrar a felicidade, a gente vai buscar a satisfação máxima do prazer. E para ter prazer é necessário ter. Quanto mais eu tenho, mais eu posso ser feliz. Com relação ao sexo, a psicanálise coloca, de Freud, que isso gera até aversão. Sexo demais gera aversão. A pessoa enoja. Tira o gosto, o prazer da relação. Então, e a mesma coisa com o alimento. Come demais, indigestão. Aí a gente passa de noite, come um fundi gostoso de queijo, né, Marcos? E no outro dia a gente fica na saladinha.
Marcos é muito disciplinado. Porque muitos de nós aí comemos a pizza, o churrasco e a feijoada. É conhecer a si mesmo, ver os seus limites. Eu me excedi, mas... E o Diógenes é o oposto, né? O Diógenes era discípulo de Aristóteles, e o Diógenes, ele dizia assim, não, para ser feliz, o negócio é não ter nada. Se eu não tenho nada, eu não me frustro. O que eu vou perder? Alexandre o Grande sabia que ele estava, né? Em Corinto, sabia que ele estava lá em Corinto, e disse para o rei lá, vai lá e me chama o Diógenes. Ele chegou lá para o Diógenes e disse, olha Diógenes, o Alexandre, né, o Grande quer falar contigo. Eu não quero falar com ele, manda vir aqui se ele quiser. Mas ele vai nos matar, ele vai queimar toda a cidade. Não é problema meu. Eu não tenho nada a perder. E ele foi lá. E chegou Alexandre o Grande, surpreendido, foi lá, chegou na porta da casa do Diógenes, e ele escrevendo com o dedo no chão, porque ele não tinha nenhum instrumento para fazer isso. Ele achava que o negócio era não ter nada, para não sofrer. Escrevia no chão. E chegou Alexandre o Grande. Sabe quem eu sou? Não. Pois eu sou Alexandre o Grande, agora eu vou conquistar a Índia e estou te convidando para a gente... Nós temos os imperadores do mundo. Tu vais ficar na parte da filosofia me orientando e eu vou ficar nas guerras, nas conquistas. Oferecendo isso. Aí ele disse assim, eu peço que o Senhor me devolva o que o Senhor não pode me dar. Aí ele ficou pensando, como assim? Ele estava na frente da porta fazendo a sombra. Então me devolve o sol. Me devolve aquilo que não pode me dar. Alexandre o Grande não gostou, mas foi embora e não destruiu. Não destruiu Corinto. Que bom. Então nós vemos, né? Nem Diógenes, nós podemos, nem o hedonismo e nem a privação total. Nós temos que encontrar o meio. E nessa situação onde nós não sabemos onde estamos, e nessa sensação às vezes de melancolia, de tristeza, de desânimo perante a vida, nós devemos lembrar desta mensagem do nosso Mestre: vós sois deuses. Sede perfeito, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós não seremos Deus, mas nós seremos deuses, co-criadores. Isso já existe em nós. Mas nós queremos encontrar esse nosso Deus. Essa centelha divina que está em nós. Como é que nós perdemos isso? Porque muitos estão perdendo essa sensação do Deus interior. E quando Jesus colocou isso daqui, ele foi questionado. Iam apedrejar ele. Ele disse, vamos me apedrejar pelas minhas obras? Não, porque estás a dizer que sois deuses. Mas está escrito no Antigo Testamento. Vós sois deuses, ele relembrou. Mas naquela época não podia. Porque Deus deveria ser César. A doutrina da época a quem se deveria reverenciar era César, o imperador romano. Eles aceitavam as religiões. Mas para adorar, deveria ser César colocado no altar. Mas então a nossa proposta de hoje é que nós encontremos o nosso Deus interior, que não será um processo rápido, mas sabendo o caminho, conhecendo quem somos, quais são as nossas sensações. Por que nós temos certas sensações? Por que algumas emoções? Como transformar a emoção em sentimento? Como conduzir o nosso pensamento para o progresso? Como mudar a nossa forma de pensar? Como mudar o nosso corpo com a maneira com que pensamos? Porque nós podemos fazer isso. Podemos mudar o nosso corpo físico. Podemos mudar as sinapses, o nosso padrão neuronal. Isso é a nossa proposta. E aí nós temos um roteiro extenso. Talvez a gente tenha que fazer 2 intervalos até para isso, para que não fique tão cansativo. Mas também, se tiverem dúvida, podem parar e perguntar. E tudo está sendo filmado. Nesse trabalho, podem verificar que eu coloco sempre a origem, a fonte, né, do que eu estou usando, de onde vem
A sustentação que eu estou falando tem a capa do livro. Se tiver algum site, alguma para indicar, depois na filmagem, no vídeo, vai ser possível lá para poder estudar. Porque tem muitas coisas que a gente tem que ver e rever, e na hora a gente sempre vê e lê as coisas conforme as nossas necessidades. Exemplo do Evangelho. A gente abre o Evangelho e ele é sempre novo. Porque hoje eu preciso de um consolo num aspecto específico. Eu abro o Evangelho, todas as páginas parecem que me consolam naquilo. Aí amanhã eu preciso de outro. O Evangelho parece que ele está sempre renovado. Até o que uma vez foi questionado, o Chico Xavier, dizendo que o Evangelho estava velho, estava ultrapassado. Aí ele chegou e disse: o Emmanuel está aqui, está dizendo que o Evangelho só vai estar ultrapassado quando a humanidade toda o praticar. Aí, em verdade, ele vai estar atualizado, né? Não vai nem estar ultrapassado. E o Emmanuel colocou também que ele vai fazer cursos de Evangelho na espiritualidade. E que lá ele se sente, assim, entre aspas, ignorante. Tamanho a profundidade dos ensinamentos do Cristo. E essa é a nossa realidade. Conforme nós vamos amadurecendo psicologicamente, nos vamos permitindo certas análises. Então nós vamos começar com a parte da teoria topográfica, estrutural e dos instintos. Onde nós temos duas personalidades, Freud, nós temos o Jung. E Freud tentou dividir a mente em áreas, em regiões. Por isso, topo, né? Topos. Então, regiões, não do cérebro, da mente. Onde estariam, então, partes da nossa mente. E aí ele começou a colocar ali que nós temos, então, o consciente. O Jung usa esse exemplo do iceberg, que corresponde a cerca de 5% da nossa mente. Temos o consciente, que consciente é o quê? É o que a gente consegue perceber. Que é o que nós conseguimos analisar, raciocinar, aquilo que os nossos sentidos aprendem. Aquilo que a gente consegue, aquilo que passa pelo nosso córtex cerebral também. Numa reunião mediúnica, por exemplo, num sono. No sono, quando a gente acorda, a gente lembra só de um trecho do sonho. Porque é aqueles minutos finais do sonho que são retidos e que ficam ainda no córtex. O resto está no inconsciente, não passa. Mas ele também colocou que nós temos o pré-consciente ou subconsciente, que ele guarda mais relação com o consciente que está abaixo do que com o consciente. Ele faz a conexão. Conteúdos que estão no nosso consciente, mas que a gente não consegue lidar com eles. Poderiam nos trazer um prejuízo, um trauma, às vezes são jogados para o subconsciente, para o inconsciente, através do pré-consciente. Também conteúdos que não importam para nós, não interessam, a gente acha isso não é importante. Vai lá para o inconsciente. Tudo está as sombras, por exemplo, que são conteúdos bons ou não, mas que negamos e queremos esquecer, ignorar. Vai para o inconsciente. Então a sombra não é a treva. A sombra é simplesmente uma representação dos conteúdos que nós temos psíquicos que não são mais assimiláveis pelo consciente, mas estão lá, nós vamos ter que lidar com eles. Até mesmo uma coisa boa, algo de bom que nós tenhamos, às vezes vai para o inconsciente. Por exemplo, o pai reprime que a menina manifeste carinho, que vai parecer que ela é assanhada, que ela se oferece para os meninos. Então toda aquela amorosidade dela, ela começa a contrair aquele sentimento e vai até que vai para o inconsciente. E depois ela tem dificuldade de expressar isso. Então está lá, mas nós temos isso. Esse nosso momento, quando nós desencarnarmos, acessando o nosso inconsciente, nós vamos nos lembrar de tudo que foi dito, da temperatura da sala, da comodidade dos assentos, da posição em que estávamos, do odor da sala, tudo isso. O consciente não lembra tudo isso, mas está no inconsciente. Então, às vezes, nós vamos para um lugar e a gente sente um cheirinho e nos lembra um momento feliz da infância. E a gente se emociona e chora, porque aí vem aquele conteúdo todo para fora. E nós queremos trabalhar isso. Nós queremos ter acesso cada vez maior a esse inconsciente.
E lá no inconsciente também tem a teoria dos instintos e as pulsões. Nessa teoria dos instintos, todos nós temos aí relacionada a lei de conservação, que é a primeira lei na criatura para que ela persista existindo e para que ela preserve os outros, as outras criaturas e também cocrie, né? Por exemplo, tenha filhos. E os instintos não são ruins, mas às vezes nos deixamos dominar pelos instintos. E aí nós temos as pulsões, dentre elas as pulsões de vida e as pulsões de morte. Ora nos tornamos agressivos e ora nos tornamos mais dóceis, conservando a nós e ao próximo. Jung fala do id, nós temos o superego, o ego e o id. O ego vamos comparar com o porteiro. Tem muita gente que fala mal do ego. Enquanto que o ego é fundamental para que nós possamos chegar até Deus. É a ligação do ego com o self que vai nos conduzir a Deus. Então não é o ego que é ruim. O ego ele está imaturo, a gente tem que amadurecer esse ego. E como é que nós vamos fazer isso? Ele é o porteiro. Nós temos no id, que é o inconsciente, vários conteúdos, e nós temos também o superego, que é comparado com o pai castrador. Então o id vem com as suas pulsões, seus instintos. Ele quer desejar, ele quer satisfazer os desejos. E vem o pai castrador e te comporta. Não pode, olha a postura, olha o limite. E o ego fica no meio, ele é uma espécie de porteiro. Ele vai lidar com esses conteúdos. Ele tem as suas necessidades, as necessidades egóicas que nós vamos ver depois. E aí a gente vai começar a analisar o nosso comportamento. Que necessidade egóica que eu estou satisfazendo mais? Será que eu preciso satisfazer essa necessidade hoje? Já não passou esse meu momento, eu já não tenho que passar para outra necessidade? Então esse porteiro ele faz isso, o ego. Ele limita quem que vai entrar, quem que vai participar dessa festa da vida, quem que vai ingressar. Ele vai lidar também com o eu pessoal, que também pode ser chamado de ego, esse eu pessoal que eu reconheço, com o mundo. Tem certas situações, tem certas ocorrências, né, da vida que eu não me sinto apto a lidar. Então ele vai me afastar dali. Então vai fazendo a relação desse mundo exterior com o nosso mundo interior. E o Jung colocou também a individuação, que nós vemos nas obras psicológicas do espírito Joana de Ângeles, que é justamente essa caminhada desta integração das nossas personalidades, das nossas personas, em um ser uno que somos e que nos conduz a Deus. Cada dia eu me conheço mais. Cada dia eu me conheço melhor. E esse é o processo de individuação, onde eu me torno um indivíduo realmente indivisível, que não tem partes. Nós sabemos que nós somos indivíduos como espíritos. Quando desencarnamos, quem é que nós somos? Nós somos uma individualidade, mas a individuação é algo mais. É um processo de evolução psicológico. E tem um inconsciente coletivo que o Jung colocava, que são esses conhecimentos herdados da coletividade. E que a gente vai passando durante as novas gerações. Ele não falava de reencarnação. Joana de Ângeles já coloca que o inconsciente coletivo é o quê? É os nossos próprios arquivos. A gente já viveu em diversas situações, em diversas culturas, são várias reencarnações. Então a gente vai assimilando um pouco de tudo que a gente experimentou. E que vai nos tornando assim, coerentes como sociedade. Hoje com a globalização, né, que já se firmou há bastante tempo, mais ainda. Então, nós temos aqui na obra Consciência e Mediunidade, definições de eu pessoal e o eu superior. O eu superior, ou individual, é diferente do eu superior, que também é chamado de espírito, de self ou de superconsciente.
mais associado com o espírito ou self. Nós temos o eu pessoal e nós temos o eu superior, nós temos os dois. E o objetivo é integrar os dois, para que sejamos unos, dentro da nossa possibilidade. O eu pessoal individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial com os seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior for identificado e decodificada a sua expressão imortal, de essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Ou seja, nós temos o eu pessoal, que se manifesta através do ego, mas nós temos que conhecer realmente aquilo que não nos convém mais. Embora tudo não seja lícito, conforme Paulo de Tarso dizia, nem tudo nos convém. O que é que não nos convém mais? E a sociedade vai se guiando na ordem das massas. Vamos indo. O outro está indo, vai indo. Todo mundo vai junto, vai seguindo. E não sabe para onde vai. Qual é o sentido? Por exemplo, quando a gente acorda e tem aquela rotina para desenvolver, a gente às vezes não pensa. Qual é o meu propósito hoje? Qual é o significado real? Porque Deus e Jesus não coloca nada em nosso caminho que não tenha realmente uma utilidade. Tudo é útil. Nós, inclusive, podemos ter provas na nossa reencarnação e, decorrido uma certa evolução, a espiritualidade considera, não, essa prova é inútil. Por exemplo, se eu não fumo, né, qual é a utilidade de sofrer alguma consequência do fumo? Se eu estou fazendo se eu estou perpetuando no trabalho, por exemplo, trabalho espírita, um exemplo, por que eu vou ter que passar certas dificuldades que estavam na minha programação, se essas dificuldades vão até atravancar, vão obstaculizar o meu progresso? As nossas provas podem ser retiradas, porque não representam mais provas. Da mesma forma, a pessoa que não tem o hábito da glutonaria, não come muito, é prova para ela apresentar uma lasanha, ou um outro prato gostoso, um doce, não é prova para ela aquilo. Já superou. Então tem certas coisas que nós podemos vencer, podemos adiantar o nosso progresso. Podemos fazer que uma reencarnação valha por mais de uma. E o Espírito Joana de Ângeles coloca que com relação à mediunidade, uma mediunidade bem trabalhada, equivale a 2 reencarnações em uma. E como nós estamos atrasados nesse processo, que nós vemos que Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, naquela época, o quanto espiritualmente ela evoluiu e se tornou, foi reconhecida espírito superior antes da codificação. Nós poderíamos estar nessa condição também, mas depende de nós, dependeu de nós. Também a gente não deve pensar assim, nossa, nós somos miseráveis mesmo. Nós somos a rapa do tacho, né? Nós somos os trabalhadores realmente da última hora. Não significa isso também. Nós temos que viver com otimismo, porque vamos pensar, vamos lembrar que nós somos o sal da terra, que é mais otimista, que é mais alegre, que nos favorece mais o progresso. Então nós temos esta diferença entre o eu pessoal e o eu superior. Ali está a imagem do Assagioli. E aí ele faz uma colocação diferente. Então eu busquei montei essa imagem, que ele usa essa imagem ovoide, e eu coloquei. Ela é da mesma forma, só que não tem essa aparência. Na época era só preto e branco, não tinha computador. Então ele tem lá o inconsciente inferior, inconsciente médio, inconsciente superior ou superconsciente, que é o superconsciente, ele está no nosso inconsciente, mas é no superconsciente que estão as nossas propostas reencarnatórias, as nossas potencialidades, as nossas capacidades, tudo isso que nós precisamos ter para ascender, vamos dizer, ao Pai, está no superconsciente. Então nós já temos isso. Quando Jesus disse, vós sois deuses, é porque nós já temos isso. Já temos todas as potencialidades para nos tornarmos deuses.
Mas nós precisamos acessar. Tem o campo da consciência, o eu consciente, ou o eu pessoal, ou o ego, que é a mesma coisa, e o eu superior e o inconsciente coletivo. Então aqui tem a representação, lá embaixo então o inconsciente inferior, depois o inconsciente médio, e acima o inconsciente superior ou superconsciente. Depois ali no 4, aí existe o campo da consciência. Então, até onde que a gente pode perceber a nossa realidade? Então, tem muitos conteúdos no superconsciente, muitos no inconsciente médio e muitos no inconsciente inferior. Muitos conteúdos. E onde é que está ali? Onde é que nós estamos? A nossa consciência em si é aquele pontinho ali. Talvez bem menor do que aquilo, um pouco maior, né? Conforme a nossa própria coragem de nos encararmos, porque não é fácil. Para que nós nos encaremos é necessário muito amor por si, compaixão, né? Misericórdia, aceitar que nós erramos, isso não importa, faz parte. Jesus não se decepciona, ele lamenta, assim, poderia ser diferente isso. Então é assim Jesus conosco, essa tolerância, essa paciência. E ali está o nosso... E aí depois nós temos lá a conexão do eu pessoal, do ego com o self, que está sempre em cima. E por volta, esse inconsciente coletivo, que também é a influência do meio em nossas vidas. É uma prova o meio em que nós vivemos. Mas vamos ver então um pouquinho do ego e do self. Nós temos ali embaixo o ego, a gente vê a máscara. E às vezes a gente pensa, alguém diz assim para nós, tu é mascarado, né? E a gente pode dizer, eu sou mascarado mesmo. Tu é complexado, né? Eu sou complexado, claro. Todos nós temos complexos, todos nós temos máscaras. O problema é quando a máscara não sai da cara. As pessoas dizem assim, brincando assim, vai cair a máscara. Tem que cair. Eu não posso ficar o dia inteiro com a mesma máscara, tem que ir trocando. Porque eu tenho um papel a exercer com uma certa postura na casa espírita, na minha casa, no meu trabalho, com a minha filha. São representações que não significa que somos hipócritas. Isso é exigido de nós. Eu não posso me comportar num centro espírita da mesma maneira que, por exemplo, num dia de churrasco. Ninguém vai me aguentar. Ninguém aguenta. Né? Tem um momento para cada coisa. Inclusive na questão da bioética, é um direito do paciente ser atendido por alguém que represente, vamos dizer, o dentista. No caso, eu sou dentista. Então, se o paciente chegar no meu consultório, eu estiver com a barba muito mal feita, descabelado, de camiseta física, de chinelo, ele vai reclamar. Ele tem direito, inclusive, de reclamar eticamente. Eu não estou representando aquilo que ele busca. Mas isso não significa que nós não somos coerentes. E nós que somos espíritas, e ser espírita é a mesma coisa do que dizer que é cristão, nós devemos nos apresentar como o cristão, ou espírita, trabalhador da casa espírita, o espírita pai, o espírita marido. O que tu és? Eu sou o espírita marido, o espírita pai, o espírita profissional. As pessoas devem perceber esse nosso propósito. Essa é a nossa linha de condução. E quando a gente faz isso, a gente está buscando aquele exemplo que Jesus nos deu. E as pessoas dizem assim, mas tu é muito metido, tu quer te comparar com Jesus? Mas é claro que eu tenho que me comparar com Jesus. Eu não estou me igualando a Jesus, mas eu estou constantemente me comparando para ver aonde é que eu posso adequar meu comportamento. É uma questão de inteligência. Não é uma questão só de religião. Na programação neurolinguística se fala assim, quando tu não consegue programar muito a tua vida, tu não consegue elaborar os planos, as tuas metas, o que tu faz? Escolhe alguém que venceu e segue o exemplo. Qual é o maior exemplo que existe? Jesus.
Ah, mas hoje eu não estou muito para Jesus, eu vou tentar ser o Chico, quem sabe? Nossa, ser o Chico já vai ser bom, hein? Ah, mas Chico não dá, mas aquele meu colega da casa espírita, uma vez ele deu um exemplo, eu achei tão bonito. Ah, não, mas igual, sabe o que eu tenho que fazer? Nem sempre, né? Mas é um exemplo. E nesse último livro da Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, né, Vivendo com Jesus, na palestra, no seminário, o Divaldo passa, na terceira parte do seminário, ele passa um vídeo, que eu vou buscar isso. Legal. Tá? Ele vai mostrando a gentileza. Uma pessoa faz uma coisa simples, o outro vê, e aí reproduz, é natural. Since you've been gone, I've tried to move on. Life just ain't the same without you. I think about you all the time and wish that you were mine. But deep inside I know it won't come true. I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I know that you are far, but wherever you are, I just wanted you to know that I'm sorry. I'll never forget your name and the smile on your face. Makes me dream, makes me fly to a better place. And I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. So much, oh, I miss you so much, and I'm sorry for everything I did. And I miss you so much, oh, I miss you so much, and I'm sorry for everything that I did. I'm sorry for everything that I did. Infelizmente, a gente se surpreende quando vê o bem. Não é assim, às vezes? A gente se surpreende quando vê o bem. O mal nos indigna, porque aí é projeção. A gente tem aquilo ainda não venceu, quando a gente fica indignado com algo, é porque a gente ainda não venceu aquela imperfeição. Então a gente vê a ponta do dedo para o outro.
Mas a gente vê o bem e se surpreende. Nossa, que legal, ele foi lá e fez essa atitude. Hoje a gente se surpreende com o bem. É tão estranho isso. E a gente tem um exemplo contínuo do bem. Mas aqui então, nós temos lá as necessidades do ego. Aí tem as necessidades, as primeiras que são as de sobrevivência. Então nós vamos ver esse caminho do ego até o céu. Tem a alimentação, então a criança vai berrar, vai gritar, que quer comer. Mas com 5 meses a gente percebe que a criança já começa a ter um desenvolvimento do ego. Antes ela não tem um ego, ela não tem essa individualização. Mas daqui a pouquinho a gente vê que a criança muda. Quem já teve filhos, né, pode lembrar. A criança, recém-nascida, ela chora o tempo todo, até mamar. Depois, se parte um tempo, a criança chora e pá. Aí ela percebe que a mãe não vai. Aí ela chora mais um pouquinho, pá. Uma economia. Aí ela chora um pouquinho mais, aí a mãe vai. Se o pai vai, depende, às vezes ela quer o pai ou ela quer a mãe, mas ela começa o quê? Isso aí começa a formar o ego. Essa individualização, né? Não é a individuação. E para essa sobrevivência ela vai adquirindo conhecimento, vai percebendo como se relaciona no mundo, porque a criança não tem aquela bainha de mielina nos neurônios. No começo é só praticamente as funções básicas de sobrevivência. Depois vão se formando as sinapses nos neurônios, vai formando conexões e ela vai começando a se relacionar com o meio, para que o meio a favoreça, para que ela sobreviva. E aí vem a satisfação pessoal, a satisfação consigo. Mas não é o suficiente. Vai evoluindo. E aí então vai para as necessidades outras, necessidades de identidade. Porque até na infância a criança está muito vinculada aos pais, né? A própria identidade de quem ela é. Depois ela vai se desvinculando, vai formando as necessidades de entendimento. Então uma delas é o pertencimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Todo mundo tem a necessidade de pertencer a algo, a algum grupo. Ninguém vive sozinho. Não vive. Então tem essa necessidade. Depois a necessidade de autoestima, que é amor por si. Naquela época se colocava nas obras básicas, né, uma colocação de que o indivíduo deveria combater o amor próprio, né? O amor por si, no sentido de que não havia ainda um termo que falasse do ego. Esse ego ególatra, egoísta, egocêntrico, que o amor deveria se expandir. Mas as obras já colocam hoje que nós temos que ter, que a linguagem se desenvolveu e nós temos, né, a condição de fazer o discernimento. Então nós temos que ter o amor por nós mesmos, essa autoestima, gostar de si mesmo. E não é a vaidade, a autoestima, que eu coloco depois no final desse slide, vai ter uma imagem daí. Foi uma imagem que eu peguei e coloquei ainda hoje na apresentação dos slides. E tem a autorrealização. A autorrealização é necessária. É preciso que eu tenha amor por mim, que eu tenha compaixão por mim, que eu me respeite, que eu tenha autoestima cada vez mais desenvolvida, para que eu tenha autorrealização. Com a autorrealização eu vou ter a minha autoiluminação. Eu vou me conhecendo, e me conhecendo cada vez mais eu encontro o Deus que existe dentro de mim, o Deus que eu sou. Encontrando o Deus que eu sou, eu me aproximo cada vez mais de Deus. E aí vai essa necessidade, que é a busca de Deus. O ego faz isso, a busca de Deus. Que é o que a gente está fazendo aqui. Cada vez que a gente vai na casa espírita, a gente fortalece isso, a gente sai nutrido, a gente entra numa psicosfera que não é a que estamos acostumados no dia a dia. Então a gente passa daqui a pouco tem que frequentar 3 vezes a casa espírita por semana para se harmonizar e para encontrar essa sustentação. Outros vão 1 vez por semana, outros já conseguem fazer isso diariamente, mantendo-se o tempo todo conectado com os bons espíritos, tentando perceber a presença de Deus. Porque às vezes a pessoa diz assim, né, que a situação está muito difícil. A situação é muito difícil a que eu estou. Aí eu pergunto, mas tu acredita em Deus? Se alguém me diz, acredito.
então tu tem a convicção que podia ser muito pior. Porque se Deus é misericordioso, né, é porque tudo poderia ser muito difícil. E nós temos condições de vencer todas as situações. Só que seja pela inteligência, a paciência ou a resignação, nós vamos superar isso. Vai passar. Nada como um dia depois do outro. E aí nesse processo a gente vai encontrar o Deus que há em nós, que está no self. Então aqui tem uma imagem que eu vou mostrar agora, que vai falar da autoestima. Então nós vemos que o ego, ele foi muito confundido com algo ruim, porque da palavra ego vem o egocentrismo e a egolatria. O egocentrismo seria o quê? Eu no meio de tudo. Tudo para eu no centro de tudo. O mundo girando ao meu redor. Né? Assim eu sou egoísta. Se eu sou egocêntrico, é tudo para mim. É o egoísmo, uma das chagas da humanidade, como o Espiritismo coloca. E se eu sou ególatra, eu sou melhor que todo mundo. Ninguém é bom o suficiente para mim. E está a vaidade. Então nós vemos as duas chagas da humanidade centradas num ego. Mas não significa que o ego é sempre ególatra e egocêntrico. Aí nós trabalhamos para isso, nesse processo de amadurecimento. E nessa jornada nós vamos utilizando a reforma íntima. Nós temos as ferramentas para esse processo da reforma íntima. Para a gente ir prosseguindo cada vez mais confiantes, mais otimistas, nos instrumentalizando para o hoje, para o amanhã. E aí eu coloquei uma imagem com relação àquela autoestima, que a gente vê a mulher se beijando no espelho, mas eu falo de uma autoestima desse tipo aqui. Essa daqui, não sei se todos conhecem, essa daqui ela fala da... Deixa eu buscar aqui. É Ângelo, o marido. Jennifer, o nome dela. Ele casou com a Jennifer, ele se apaixonou por ela já muito jovem, aí ele se declarou, eles se casaram, 5 meses depois descobriu que ela tinha câncer de mama. E ele foi fotografando todas as etapas desse processo dela no câncer de mama. E ela sempre otimista e teve muitas dificuldades. Então ele vai filmando ela, inclusive com o cabelo caindo, ela fazendo os tratamentos quimioterápicos, todo aquele sofrimento. E ele é extremamente apaixonado, é um amor verdadeiro por ela, acompanhando ela durante todo esse projeto, todo esse processo. E tem pessoas que dizem, não, esse é o meu fim, eu vou me suicidar. E a gente vê que a questão do suicídio, ele tem uma característica assim, importante da gente avaliar. Por que o suicídio é o pior ato que nós podemos cometer na nossa reencarnação? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou me suicidar, é a minha vida, eu não estou comprometendo os outros. Mas o Espiritismo nos mostra que não. No Livro dos Espíritos está colocado que todos nós reencarnamos com uma missão que desconhecemos. Todos nós fazemos parte da providência divina. Daí que nós somos deuses, desde o princípio. Nós temos algo para criar. Nós temos um exemplo para dar. Nós temos esse comprometimento. E quando então um de nós se retira, além de uma situação muito pior do que aquela, porque as dores morais serão muito piores, os sofrimentos, as tristezas serão muito maiores, como isso é comprovado através da mediunidade, dos espíritos que se comunicam. Como nós vamos ter que reparar isso? Nós não vamos mais nos reencontrar com aqueles que nós amamos. Dificilmente isso vai acontecer. Nós vamos nos ver num encontro com outros espíritos tão infelizes quanto nós. Quando reencarnamos no nosso projeto reencarnatório, a gente fica num grupo que é uma mescla, que é uma mistura. Um pouco de tudo. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar com aqueles que são como nós.
Então, se a gente tem dificuldade de ficar sozinho, eu não me aguento sozinho, imagina eu com mais 100, 200 igualzinho a mim. E se eu me suicido, eu vou estar com 100, 200 iguais a mim, ou piores do que eu, me condenando pelo que eu fiz. Quando ocorre uma morte que a gente diz desastrosa, que uma parte do corpo é amputada, tem uma lesão, queimadura, o perispírito vai estar melhor do que antes. É um processo de depuração do perispírito. É um fenômeno chamado de esponja, que ele absorve tudo, e alambique, que é um outro fenômeno que acontece, que ele depura. Então aquilo que estava, vamos dizer assim, em discordância com a saúde perispiritual, fica no corpo físico. Quando se suicida é o contrário. Tudo que está lesando aquele corpo físico vai para o perispírito, exigindo por vezes novas reencarnações e por vezes abortos espontâneos, até que aquele perispírito esteja reajustado na condição de suportar as necessidades da reencarnação. E aquele que se suicida uma vez terá outras tendências de suicídio em outras reencarnações. Então a gente vê o exemplo que ela deu. E uma das frases da Jennifer é: ame cada pedaço das pessoas em sua vida. Até estranho, né? Parece cada pedaço das pessoas. Vamos tentar interpretar que todos nós temos várias personas. Nós temos características diferentes. É muito fácil eu amar na Sara só aquilo que me agrada, e aquilo que não me agrada eu tento desconsiderar, ou tento ignorar o lado bom que ela tem, por um motivo que não me agrada. Enquanto que o próprio Espiritismo diz, em vez de falar mal dos outros, atenue o mal com o bem. Fala algo de bom do outro. E nós temos aqui então patologias que atingem o ego.